Pessoas que tiveram um stalker. Como você percebeu que estava sendo perseguido e o que acabou acontecendo? Parte 2. Era meu ex. Quando terminamos foi tudo muito dramático, e ele pegou um ônibus pelo país no mesmo dia por qualquer motivo e enviou uma longa mensagem do ônibus terminando com: "Isso não é um adeus", e eu disse: "Sim é, boa sorte". 2 anos depois conheci meu agora marido e suponho que ele voltou depois de 3 anos. Comecei a vê-lo em todos os lugares. Ele seguiu nós dois ao redor do Walmart por 45 minutos até que a gente parou perto de um segurança. Então eu vi vagando perto da casa da minha mãe, mas naquele momento eu tinha me mudado com meu marido. Então eu o vi fora do meu trabalho. Ele estava claramente tentando criar coragem para entrar e também estava claramente chapado. Alguns dos policiais regulares entraram por acaso para tomar um café e ele foi embora quando chegaram. Então ele descobriu a localização geral onde eu estava morando e eu o vi meio que vagando algumas vezes. Não fui para casa quando vi. Fui e sentei-me em um lugar público por algumas horas. Depois mudei de local de trabalho e o vi lá fora umas 3 vezes. Eu estava perto de um importante centro de transporte, então tentei ignorá-lo, mas quando ele começou a fazer a coisa de andar de um lado para o outro, eu percebi que deveria fazer alguma coisa. Então esperei por um amigo da família que eu sabia que seria bastante dominador e eu sabia que iria me defender e deixá-lo saber quem era e o que ele estava fazendo. Ele saiu e falou com meu ex e isso o assustou, eu acho, porque ele saiu rapidamente. Meu amigo da família era motorista de ônibus, então dei a ele uma foto e ele a compartilhou com alguns motoristas ao longo da minha rota regular enquanto eu seguia essa rota. As poucas vezes que o vi tentando entrar no meu ônibus, passamos direto por ele ou a porta errada se abriu para deixar as pessoas saírem e não deixá-lo entrar. Finalmente nos mudamos de novo e eu larguei meu emprego porque estava pulando na mesma corrente e era fácil de encontrar. Desde então eu o vi uma vez, mas ele não me viu e acho que não estava relacionado porque ele realmente comprou alguma coisa. Eu apenas sentei na sala da câmera e assisti até ele sair. Já se passaram mais 5 anos, então suponho que ele tenha se recuperado. Eu tinha um ar de desgraça toda vez que o via. Ele era gentil quando namoramos e nunca foi abusivo, mas ele era antidrogas e antitabagismo, então vê-lo chapado e coisas assim disparavam alarmes. Eu sei que ele não estava bem quando voltou. Não sei o que teria acontecido se ele tivesse se aproximado de mim. Talvez nada, mas cada osso do meu corpo gritava perigo. Então confiei no meu instinto e tomei medidas para manter a distância e fiquei bem. A polícia não teria feito nada. Nenhuma ameaça foi proferida e estávamos sempre em público, mas no geral deu tudo certo. Ele me seguiu da igreja para casa. Ele deixou longas cartas no meu carro todas as noites por cerca de uma semana. Ele era muito mais velho que eu. A polícia falou com ele e ele deixou a cidade. Eu sei o quão sortuda eu sou por ter sido tão simples. Minha esposa teve um stalker e isso tornou-se um problema real. Ele era um homem de manutenção na escola onde ela ensinava. Ela estava jogando fora um monte de livros velhos e danificados. Ele perguntou se ela poderia ser mãe dos seus filhos. Depois disso ele queria estar sempre lá onde quer que minha esposa estivesse. Ele estava sempre varrendo ou limpando perto da sala dela. Piorou e a direção da escola estava ignorando. Agora eu estava saindo do meu caminho para levá-la e buscá-la na escola. Ela estava com medo. Então ele disse algo para ela enquanto ela estava comendo no refeitório. Ela enlouqueceu e ela começou a gritar e chorar para ele deixá-la em paz. Eles a mandaram para casa por alguns dias de licença remunerada. Como a escola não ajudava, fui ver 2 membros do conselho escolar que eu conhecia. Eu disse a eles que tinha contratado um advogado e iria processar o distrito escolar a menos que minha esposa se sentisse segura. Eles mudaram o zelador para outra escola, mas levou meses até que minha esposa se sentisse segura. O zelador teve problemas na próxima escola e foi preso. Nunca mais ouvimos falar dele. Fui perseguido por um cara com quem estudei no ensino médio. Ele era o garoto que todos achavam que atiraria em nossa escola se pudesse. Todo mundo pegava nele e zombava dele por ser um perdedor, mas eu nunca fiz isso. A mãe dele era professora na nossa escola e eu a amava. Então nunca quis aborrecê-la sendo malvada com o filho. Eu acho que ele tomou minha gentileza como se eu tivesse uma queda por ele e ele ficou obcecado por mim. Ele colocava bilhetes de amor no meu armário o tempo todo e fazia questão de vir visitar a classe de sua mãe quando sabia que eu estaria lá. Como eu era tão próxima da mãe dele, nunca falei com ela sobre isso porque não queria que fosse estranho. Eu nunca tive medo desse cara até que ele começou a vir à minha casa no meio da noite. Meu pai trabalhava no turno da noite e ele saía muito à noite. Esse cara saía de casa à tarde da noite e vinha bater na minha janela ou rastejar pela minha casa. Eu tive que chamar a polícia algumas vezes e naquele momento eu decidi que tinha que falar com a mãe dele. Seus pais se desculparam e disseram que cuidariam disso, mas ele ainda não me deixou em paz. Eu me casei jovem e me mudei da minha cidade natal e não pensei
pensei que eu nunca teria que vê-lo novamente. Um dia ele me enviou um pedido de amizade no MySpace e mandou uma mensagem grande e longa dizendo o quanto ele estava arrependido por me fazer sentir medo ou desconfortável. Então eu decidi aceitar seu pedido. Eu pensei, talvez ele realmente tenha crescido e mudado. No começo ele parecia que realmente queria apenas ser amigo, mas depois começou a deixar comentários assustadores em fotos minhas e dos meus filhos. A gota d'água foi quando sua esposa me mandou uma mensagem e me disse para deixar o marido em paz. Ela me disse que sabia que eu estava apaixonada por ele e que precisava parar de enviar mensagens para ele. Aparentemente foi isso que ele disse a ela quando ela o pegou rastejando nas minhas fotos. Mostrei a ela as capturas de tela das mensagens que ele me enviou e os comentários nas minhas fotos e bloqueei os dois. Ele tentou me colocar como amigo 3 vezes de diferentes perfis no Facebook e eu tive que bloquear todos eles. Espero que nunca mais o veja. Eu fui em 3 encontros com um cara, mas não senti que havia uma conexão. Tentei decepcioná-lo gentilmente, já que ele não tinha namorada antes. Fiquei feliz em continuar amigo, pois ele era um cara amigável. Só não estava atraída por ele. Isso foi por volta de maio. Eu aprendi algumas lições com este. Ele me adicionou no Facebook, o que foi bom, pois às vezes nos comunicávamos por lá. Mais ou menos um mês se passa e ele aparece na minha casa sem avisar, dizendo que estava na área. Na verdade, ele morava a 45 minutos de distância e decidiu fazer compras na minha cidade. Eu não estava em casa na hora. Meu irmão me mandou uma mensagem para me avisar e então o cara me mandou uma mensagem também. Pedi desculpas e disse que estava fora e não estaria em casa por várias horas. Tudo bem, ele foi para casa. Algumas semanas depois aceitei um convite para um evento no Facebook para uma feira de carros que meu mecânico estava apresentando. O cara apareceu neste evento de carros enquanto eu estava lá com meu irmão e alguns amigos e eu realmente não sabia o que fazer sobre isso. Meu irmão o manteve entretido e eu consegui trocar gentilezas, mas fiquei com meus amigos. Fui almoçar com meus amigos e quando cheguei em casa descobri que o cara tinha ido à minha casa novamente. Desta vez ele havia deixado alguns chocolates, uma toalha com meu nome bordado e uma carta. Na carta ele explicou como estava apaixonado por mim, queria ter filhos comigo, casar e arrumar uma casa, e a toalha era para que eu pudesse pensar nele quando me secar com ela. Mais uma vez eu recusei porque eu não estava afim dele. Alguns meses depois estou saindo com outra pessoa e ele está na minha casa. Esse cara aparece de novo sem avisar, tentando falar comigo, mas felizmente meu irmão sabe que eu tenho um novo cara comigo. Então diz ao cara que eu não estou em casa. Eu tive que explicar a ele em uma mensagem que se ele quer me ver ele realmente precisa entrar em contato comigo primeiro, não apenas aparecer sem avisar e esperar que eu esteja disponível. Tornou muito mais difícil querer ser amigo dele, pois estava se tornando um pouco arrogante e eu não sabia o que ele tentaria em seguida. Então eu tive que cortá-lo. Ele tentou entrar em contato comigo através de vários métodos. Ele até mudou seu número fingindo ser outra pessoa. Ele finalmente parou depois de 1 ano e meio. Ele se ofereceu para me levar para casa depois do clube. Achei legal, mas então ele sabia onde eu morava. Nos 3 meses seguintes ele estava sempre lá quando eu saía de casa. Ele estava de repente no campus quando estudava em outro lugar. Algumas vezes por semana ele estaria de pé esperando na frente da minha porta, pedindo aos vizinhos minhas chaves reserva porque ele era meu namorado e se trancou. Felizmente eles não acreditaram nele. Deixou cartas, rosas, café e um dia uma faca. Muitas vezes quando ele estava esperando na frente da minha porta, eu estava sentada no meu apartamento em silêncio, esperando que ele não me ouvisse e fosse embora logo. Às vezes ele ficava lá até as 3 da manhã. É claro que eu bloqueei desde o início. Disse-lhe muitas vezes para sair e ele disse que ele podia ouvir nossos bebês e eu iria roubar nosso futuro juntos. Falei com a polícia e eles não puderam fazer nada porque ele não infringiu a lei. Um dia ele ligou de um número diferente. Meu amigo atendeu e gritou para ele me deixar em paz. E então ele fez. Ele não estava mais na minha porta, nem no campus e nem no supermercado. Desapareceu. Mas ainda hoje tenho ataques de pânico se vejo um homem com seu corpo e cabelo castanho encaracolado no canto do meu olho. Eu nunca tive o perseguidor ameaçador, mas quando eu era muito mais jovem eu tinha um desses perseguidores de núcleo mole. Era o zelador do meu prédio no trabalho. Tínhamos uma porta de vidro, e ele se encostava nela enquanto eu estava na recepção. Ele me observava enquanto eu caminhava para o meu carro no final do dia. Ele nunca realmente falou comigo embora. Um dia eu entrei no prédio de saia e ele estava de 4, limpando os rodapés que deixavam sua cabeça mais ou menos no mesmo nível das minhas pernas. Passei por ele no corredor dando-lhe o máximo de espaço que pude, abraçando a parede
parede oposta mesmo, quando ele olha para cima e diz, algo com certeza cheira bem. Corri para o meu escritório e disse ao meu chefe. Primeiro ele tentou lidar com as coisas profissionalmente e escreveu para o gerente da propriedade que disse que eu devo ter me enganado e ele estava elogiando meu perfume, que eu não usava porque outro colega de trabalho era alérgico, e era um espaço pequeno. Quando isso não funcionou, ele decidiu esperar pacientemente. Então da próxima vez que o perseguidor foi me procurar na recepção, meu chefe me colocou em outro lugar no escritório e o confrontou. Ele nunca me disse o que disse ou como foi a conversa, mas o perseguidor desistiu pouco depois. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.